Se você tem máquinas e equipamentos que necessitam fazer a adequação de NR12 e sempre se pergunta, será que está faltando alguma coisa? Este vídeo vai te ajudar a resolver isso. Vou listar documentos mínimos que uma fiscalização exige e vou apontar os cuidados para elaborar. Vem comigo! Eu sou Douglas Custódio, criador do portal NR12 Sem Segredos, que compartilha informações sobre segurança de máquinas e NR12. Eu acredito que compartilhando essas informações, nós teremos máquinas mais seguras e um ambiente mais humano no ambiente industrial. Vamos começar pelo primeiro, inventário de máquinas. Este documento deverá conter todas as máquinas que existem na planta fabril. Ele deve ter no mínimo o nome da máquina, um descritivo mínimo da máquina, a localização dessa máquina, para você conseguir enxergar isso na planta baixa, idade da máquina, potência, quilowatts, watts, ou capacidade como produção, produtividade ou até mesmo capacidade de uma prensa em toneladas. E se você tiver, a análise de risco. O objetivo deste documento é você ter um panorama geral de todas as máquinas que você tem na sua planta. E com isso você conseguir categorizar e priorizar as ações para a redução de risco em todas as suas máquinas. E é claro que serve também para a fiscalização do Ministério do Trabalho. Quando pegar a lista, vai saber onde estão os riscos maiores na sua planta. Outro documento é a planta baixa. A planta baixa é um mapa que deve conter a posição das máquinas na sua linha de produção. Ou seja, com essa planta baixa, qualquer um que mesmo não conhecendo a sua fábrica consegue localizar a máquina. Nesta planta baixa, você pode incluir algumas informações a mais, como fluxo de processo, materiais, posição dos operadores, número ou quantidade de peças produzidas em cada uma das máquinas, isso para agregar informação neste mesmo documento. Outro documento que eu acho mais importante é a análise de risco. Este é o mais importante dentre todos os outros que eu estou falando aqui, pois nele estarão mapeados os riscos inerentes naquela máquina. E só depois de mapeados os riscos você vai conseguir fazer uma ação para a redução desses riscos. A análise de risco é uma exigência da NR12. Mas neste documento não te dará o que está ou não atendendo a NR12. Para esta função, você vai precisar elaborar o diagnóstico, que eu falarei em seguida. Para a elaboração da análise de risco, é necessário você utilizar duas normas. A primeira norma é NBR ISO 12100, versão 2013. É uma norma da ABNT que rege segurança de máquinas, princípios básicos de projeto, apreciação e redução de riscos. E o segundo documento é a ISO TR 14121-2 de 2012. É muito importante que o profissional que faça análise de risco elabore seguindo essas duas normas. Caso você não tenha qualquer uma dessas duas normas, vou deixar um link aqui abaixo no descritivo desse vídeo, duas maneiras de você adquirir essas normas. Uma é a ABNT e a segunda é a Target. Este documento deve ter um engenheiro como responsável técnico registrado no CREA, ou seja, uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Agora sim, falando do diagnóstico. Neste documento deverá estar apontado o que está atendendo ou não na sua máquina e os itens que não se aplicam. Este é um checklist mínimo contendo o item da norma, uma evidência e a conclusão ou o diagnóstico do item. Para não ficar confuso entre análise de risco e diagnóstico, a análise de risco ela vai te apontar os riscos existentes na máquina e, em consequência, alguma ação para a redução do risco. Já o diagnóstico ele vai te apontar se você atende ou não os critérios escritos na norma. Os dois documentos são complementares. Um não exclui o outro. Para você ter uma análise completa, é necessário você ter os dois documentos, a análise de risco e o diagnóstico. Agora, o plano de ação. Plano de ação não é um documento exigido pela NR12, mas no meu ponto de vista é indispensável para você conseguir fazer qualquer trabalho de execução, de adequação de NR12 ou redução de risco. Os itens do plano de ação podem ter origem da análise de risco ou do diagnóstico. E ele deve ter no mínimo o quê? O que é que deve ser feito? Como? Como fazer? Quem?
quem executará este item, ou quem são as pessoas, ou equipe, ou time, ou até uma empresa terceira. Quando? Quando será feito e concluído este item? E quanto? Quanto de recurso financeiro ou humano que será utilizado para a execução deste item? Agora o documento que todas as máquinas, teoricamente, já deveriam ter: manual de operação e manutenção. Este documento geralmente acompanha a aquisição da máquina. E segundo o Código do Consumidor, estes manuais devem estar em português. Mas você me pergunta, espera um pouquinho, mas não é a NR12 que exige que os manuais sejam em português? Sim, também. O Código Brasileiro já exigia muito tempo antes. Estes manuais são base para o operador manusear e a equipe de manutenção executar a manutenção da máquina de forma segura. Por isso, é muito importante tê-los. Se você tem outros documentos que você utiliza, ou já utilizou, compartilhe nos comentários abaixo. Até mais!